O que eu quero falar com você hoje é algo que me travou durante muito tempo na vida. Muito tempo mesmo. Parece que eu perdi meses, meses e anos que eu poderia ter executado bastante coisa na minha vida. Eu falo, não é nenhuma questão de trabalho, tá? Se aplica a trabalho também, mas questão de vida mesmo, de viver, de experienciar as coisas. E eu quero compartilhar com você, porque de alguma forma pode ser que isso te dê uma visão melhor sobre como atuar em algumas partes da tua vida, tá certo? Então, se você não me conhece, eu sou o Brenner Senna e eu quero trocar ideia com você aqui sobre comunicação, comportamento, sobre as coisas do dia a dia e da vida, certo? Eu não sei você, mas pode ser que você já tenha lidado com situações em que você tinha tudo para poder dar certo, mas alguma coisa te puxava para trás, sabe? Sabe quando você olha para um cavalo, assim, você tem um cabresto, ele tá correndo muito e dá aquele toque onde ele poderia andar muito mais? Às vezes a vida faz isso com a gente. Na verdade, às vezes a vida nos dá oportunidades e nós fazemos isso com a nossa vida. E eu demorei bastante tempo para poder entender isso, sabe? Era uma trava, é um freio que era invisível e às vezes nem fazia o menor sentido estar lá, mas estava. E até eu conseguir perceber o que estava nas minhas sombras ali, levou muito tempo. De verdade, levou muito tempo. E eu tive que cortar na carne, não literalmente, obviamente, mas eu tive que cortar na carne. Doeu muito tomar algumas decisões, mas eu comecei a pensar o quanto eu teria sido mais feliz, desenvolvido muito mais na minha vida se eu tivesse olhado as minhas sombras há mais tempo atrás. Vamos lá. É o seguinte, durante muito tempo, eu lidei com situações em que elas eram ou simples ou eram muito decisivas para mim. Por exemplo, até mesmo antes de eu trabalhar com desenvolvimento humano, trabalhar com mentorias, quando eu era moleque mesmo, eu tinha muita dificuldade de lidar com pessoas, de verdade. Eu era igual bicho do mato mesmo, assim, eu não conseguia criar esses relacionamentos, eu achava que eu era inapropriado nos lugares que eu estava, era muito complicado. Tanto é que foi o fato de eu buscar me desenvolver nesse sentido, é que foi despertando em mim a vontade de lidar com comunicação, de falar em público, de aprender sobre pessoas, porque como pode uma pessoa que era tão travada se desenvolver assim? O que que eu fiz ao longo desse tempo? E aí eu descobri o que eu fiz e depois eu fui descobrindo coisas mais. Mas a questão é o seguinte, para lidar com outras pessoas eu tinha problema, para fazer apresentações em público quando eu era mais novo, eu tinha problema, para ter uma conversa difícil, conversas difíceis para mim eram traumáticos quase, entende? Terminar um relacionamento que você via que não tinha futuro, entendeu? E aí você vai atropelando aquilo ao longo da sua vida, sabendo que você precisa lidar com isso, sabe? E eu vou ser muito sincero para você, na minha idade, então, eu sou um imigrante, né, digital. Eu não nasci no digital. Então quem é 30 a mais aí, por exemplo, não nasceu no digital. Eles nós viemos nos adaptando ao digital, né, essa garotada nova já nasce telefone na mão, sabe, já tem uma conta do TikTok ou de qualquer outro lugar, faz o que precisa fazer e sabe lidar muito bem com isso. Mas até para falar para uma câmera, por exemplo, foi muito difícil, porque eu comecei a treinar falando em público, entende? E não para câmera. E hoje é o contrário, né, as pessoas têm mais facilidade para falar para uma câmera e quando vai para público, trava completamente. O meu foi o inverso, né, mas eu precisei lidar bastante com isso. Mas eu não estou para falar com você sobre falar em público, não tem nada a ver com isso. Tem a ver, mas não é o ínterim do nosso assunto. É, na verdade, é uma conversa interna, é mais fácil você falar com você mesmo. Quando eu comecei a entender o que passava comigo, de eu procrastinar pra caramba, de eu não realizar as coisas, de eu deixar meu Deus, eu deixei tanta oportunidade na vida passar, mas tanta oportunidade, desde compras de Bitcoin até até ter oportunidades de trabalho muito interessantes, porque eu não entendia como eu funcionava. E é isso que eu quero que você não passe, entendeu? Ou se você está passando por isso, que de alguma forma eu consiga contribuir com a minha história contigo, entende? Porque eu levei muito tempo para eu poder entender isso. Eh, e aí você pode chamar do jeito que você quiser, entendeu?
é um bloqueio emocional, ou trava emocional, ou um gatilho emocional ruim, ou como é que se chama? Crenças limitantes, não importa. Você pode chamar isso do jeito que você quiser. O que você tem que entender é o seguinte: você tem alguma coisa que está te travando e você precisa conseguir enxergar, jogar uma luz para isso. E o seguinte, antes de qualquer coisa, você precisa entender o que é isso, tá? Imagina, a forma que eu achei mais fácil de poder te explicar é o seguinte: imagina que dentro da tua cabeça, na sua cabeça, você tem um sistema operacional rodando, como um Windows, por exemplo, você tem um sistema aí. Só que é um sistema mais antigo, certo? Esse sistema, ele já registrou várias experiências, várias visões, várias experiências que você teve, além de emoções que você teve ao longo da tua vida, tá certo? E essas emoções sendo registradas, todas as vezes que você lida com alguma situação que as quais são similares ao registro dessas emoções, o seu cérebro indica para você que é um perigo que você está passando aqui atualmente. Por exemplo, imagina que eu falo muito isso nos treinamentos para poder exemplificar, em grande parte, como nasce a timidez nas pessoas. Então imagina, por exemplo, você se considera uma pessoa tímida, beleza? Beleza. E eu provo para você que você não é uma pessoa tímida. Inclusive, introvertido é muito diferente de uma pessoa tímida. Mas como é que você começa a incorporar isso na tua identidade? Você tá lá e vai falar com o seu pai vai, né: Calma aí, tem uma visita, eu tô falando", enquanto os adultos conversam, a criança não se mede. Sua mãe fala isso pra você também. Enfim, você registra isso e você sentiu essa emoção, fala: "Pô, beleza, quando eu fui me expor, isso aqui não funcionou muito bem, tá tudo certo". Aí você é uma adolescente, vai lá, tá na escola e vai fazer uma apresentação e acontece alguma coisa, os colegas riem de você e tal, e o que você pensa? "Tá bom, mais uma vez eu fui me expor e eu senti aquela mesma emoção negativa, beleza?". Você ainda não se considera tímido, mas tá tudo bem, você lidou com aquilo ali, na tua formação, principalmente quando você é criança e adolescente. Aí você já está no trabalho, precisa fazer uma pequena apresentação, ou você vai negociar com o chefe, ou você vai fazer uma negociação porque você é um empreendedor, alguma coisa, e aí começa a ter uma resposta do seu interlocutor diferente daquilo que você imaginava, ou negativa. E aí você experiencia de novo, sente aquela emoção de novo. Logo você começa a considerar, dentro de você, que você não presta para aquilo, que não dá certo. E isso vira um ciclo na tua vida. É o que eu chamo de ciclo da merda, né? E é merda mesmo. Ou seja, você considera que você não é apto para alguma coisa. Quando você vai lidar com aquela situação, você não é bem-sucedido com aquilo. Por quê? Porque você já não tem aqueles recursos, já não desenvolveu esses recursos para poder lidar com aquela situação. O resultado que você tem é um resultado pífio, pode ser um resultado pífio ou um resultado muito distante daquilo que você quis, e aí você reforça aquilo que você já estava pensando: "Tá bom, tá vendo? Eu já não sou apto para isso aqui mesmo", ou seja, deu merda, deu merda. Então vira esse ciclo da merda, né, desconsidera se você não gosta dessa palavra, mas é verdade. Vira um ciclo da merda. E isso causa em você um bloqueio, entendeu? Se você está sendo criticado, você não consegue se ver no potencial daquilo, se você não consegue se enxergar naquela situação, o que que seu cérebro fala com você? Lembra do seu sistema operacional? Ele fala para você assim: "Olha, não se exponha de novo". Por quê? Porque você já lidou com isso, não é bom, não é gostoso, entendeu? Não é bom, não é legal. Depois você vai ficar uma semana remoendo aquilo, e daqui um mês, daqui um ano, você vai lembrar disso e falar: "Poxa, foi uma merda aquilo que eu passei. Eu não quero lidar com isso de novo". O seu cérebro, ele vai tentar te proteger. O resultado é o seguinte: toda vez que você vai tentar fazer aquilo que você tem um bloqueio, tem uma crença limitante sobre aquilo, você vai ter esse freio emocional, é que a gente chama de gatilho emocional, tá certo? Pode ser para o bem ou para o mal. Eu falo para o mal assim, para um bom desempenho seu ou para um mau desempenho, aí você precisa definir aí, né. Mas é super natural isso acontecer, é natural mesmo, tá, porque na maior parte das vezes isso começa a se instalar na gente nas fases de crescimento, de entendimento de mundo, e geralmente por aquelas figuras que a gente viu, né. Os professores, os pais, os tios, os avós, o que a gente vê na TV, os filmes e por aí vai. E aquela coisa vai se instalando, na nossa cabeça, e aí a gente vai experienciando e vai tendo esses gatilhos. E se eu for te exemplificar, minimamente uns 3 desse. O primeiro dele é o medo do julgamento. Então é o seguinte, às vezes você precisa tomar uma baita decisão na sua vida, uma decisão séria, às vezes uma decisão simples, mas que vai impactar
significativamente a tua vida, e você não toma isso porque você não sabe como as pessoas vão reagir. Eu vou te falar uma coisa, eu até proponho pra você, vai depois no shopping, se fantasia de do que for, entendeu? Ou vai com uma maquiagem nada a ver, ou você chega no shopping e dá uns berros lá no shopping, você vai ver que você vai chamar atenção naquele momento, mas depois as pessoas estão pouco se lixando pra você. As pessoas não estão nem aí, a não ser o segurança do shopping. Mas as pessoas não estão pouco se lixando pra você. Por que que eu tô dizendo isso? Porque o nosso maior medo de ser julgado, na maior parte das vezes, é uma falácia, é um mito que tem na nossa cabeça. As pessoas não vão julgar. A maior parte das vezes não vão julgar. Se você está fazendo uma apresentação do teu trabalho, as pessoas estão muito interessadas no que está lá, no final das contas, o que que vai servir para mim aqui no meu trabalho, entendeu? O que que você está falando que vai me afetar? Se não afetou nada, beleza, sai fora, entendeu? As pessoas não estão muito ligando assim para você, entendeu? E eu também não acho que você é a última bolacha do pacote, como eu também não sou, entendeu? Então eu acho bom que você se acostume com isso também, eu não tô querendo ser muito grosso, né, não acho que eu tô sendo não, tá. Mas também as pessoas não ligam muito pra você não, entendeu. Eu falo nesse sentido de ficar te julgando e tudo mais. Eh, eu não tô falando de picuinha de família, essas coisas não, tá. Eu tô falando assim, do que você de fato são, decisões ou atitudes, comportamentos decisivos na sua vida. Então, esse tipo de gatilho emocional, esse tipo de bloqueio emocional que você tem, desse medo do julgamento, você pode embrulhar e jogar no lixo, porque na maior parte das vezes as pessoas não ligam para você. "Ah, eu vou me expor aqui, eu vou falar em público, vou fazer uma palestra aqui agora, né, uma apresentação aqui", as pessoas vão olhar para mim falando isso. Na verdade, talvez as pessoas até estão sentadas lá e falando: "Caramba, eu queria ser igual o fulano", entendeu? "Eu queria ser igual você", que tá tendo coragem para poder falar para as outras pessoas ali. Às vezes as pessoas estão sentadas lá, não têm a mesma coragem. Então assim, descarta esse negócio de medo do julgamento, porque é raríssimo isso acontecer. Se você não tiver num Shark Tank da vida, não estiver fazendo um pitch, um discurso de vendas, alguma coisa, sabe, as pessoas não vão te julgar assim. Uma outra coisa, e eu tive duras penas para poder entender isso, entendeu? Às vezes você quer fazer seu canal no YouTube também. "Ah, mas as pessoas vão me julgar. Nossa, será que vai ser legal? Não tem uma luz legal, eu não tô com isso". Dane-se tudo isso, entendeu? Pega e faz, cara, pega e faz. E se julgarem também, sabe, geralmente as pessoas que julgam são as pessoas que não fazem. Entende isso. Entende isso. Porque quem já passou pela rota que você vai passar, elas sabem a dureza que é. Então, deixa pra lá, tá certo? A outra coisa é que eu lidava demais, mas muito, muito, o perfeccionismo. É aquela coisa assim, cara, se não for perfeito desde o início, você nem faz. Isso aí é a maior desculpa do bundão, entendeu? E eu fui esse cara durante muito tempo sobre fazer as coisas. Então, eu precisava gravar as coisas e se eu não tivesse o melhor material, eu não faria. Eu precisava fazer um documento para uma empresa, para o cliente, e se não ficasse com todo o esmero maravilhoso, sabe, com aquela edição espetacular, eu não faria. Até eu começar a entender que eu estava perdendo um bocado de oportunidade de oferecer coisas melhores para os meus clientes, né, para as pessoas que confiam no meu trabalho, por exemplo, porque eu queria que fosse tudo maravilhosamente bem. E não é assim, cara, as coisas não são assim. Faz uma boa entrega das coisas, mas você não precisa ser perfeito em tudo. Você vai sempre ser excelente. O que que é isso? Você vai usar o melhor que você tem na melhor medida que você pode. Mas agora, se você não tem a determinada ferramenta ainda, não tem como. Você não tem a determinada destreza para fazer tal coisa, não importa, você vai treinando e vai melhorando. Daqui a pouco você pode revisitar aquele tema de novo e oferecer algo muito melhor para o seu cliente ou para as pessoas perto de você. Então, assim, não use isso como desculpa. Se não é para ser perfeito, ou não é para ser foda mesmo desde o início, eu não vou fazer. Não faz isso. É um pensamento medíocre. Não faz isso. Tem até uma frase, né, como é que é? Feito é melhor que perfeito. Tá bom, eu não estou dizendo que o mal feito é melhor que o não feito, não é isso. Mas feito é melhor do que perfeito. E você vai consertando à medida do tempo. E eu entendi isso depois que eu escutei uma frase, de verdade. E a frase era: "Foi isso que me abriu os olhos. Coloque o pé que Deus põe no chão".
Não espere o chão para colocar o pé, coloque o pé e Deus põe o chão. Isso serviu para mim para muita coisa, para eu olhar e falar: "Tá bom, eu vou fazer, eu vou me lançar". E aí, vai do jeito que tem que ir mesmo, entendeu? Fazendo o melhor que você pode. E a terceira coisa é a procrastinação emocional. O que que isso tem a ver? Você enrola, enrola, enrola para fazer algo que é importante, você sabe que você vai ter que fazer, mas você deixa para o último tempo, entendeu? Por quê? Porque lá no fundo, você sabe que pode dar certo. E o fato de poder dar certo te paralisa. Por quê? Porque você nunca experienciou o que tá, sabe, a cereja do bolo do outro lado, a Nutelinha do outro lado, entendeu? Mas vai, cara, vai e faz, entendeu? Não faz o menor sentido você procrastinar ainda, sabendo que você pode executar. Então é o seguinte, lembrando, se tudo isso vem da infância, vem da sua adolescência, você ainda não tinha a cabeça formada, o seu mundo formado ainda, né, era tudo, a maior parte das coisas vem do mundo, da cabeça, da interpretação de mundo do seu professor, do seu pai, da tua mãe, do seu avô, do seu irmão, de quem for, seja isso trauma, seja enfim, isso não vem necessariamente de você, você só interpretou isso e trouxe para você. O que importa, mesmo que isso não tenha sido uma culpa sua, mas é sua a responsabilidade hoje de lidar com isso, de ressignificar isso, de colocar isso no eixo para que isso não continue te sacaneando. Porque hoje você já é adulto, ou é um jovem adulto, e tá na hora de você assumir as rédeas disso, tá certo? Ó, é o seguinte, como eu fiz? Primeira coisa que eu fiz foi nomear esse meu bloqueio. Então eu olhava para isso e falava assim: "Tá bom, o que que eu tô sentindo? Tá, eu tô sentindo um medo, um nervosismo de falar aqui para essas pessoas. Por que que eu tô sentindo isso? Porque pode ser que eu seja rejeitado. Por que que eu acredito que eu tô sendo rejeitado?" E eu ia fazendo um drill down aqui. Eu ia descendo as camadas como uma cebola para poder entender isso. E eu dava um nome para aquilo. Eu dava um nome. "Ah, um problema de autoimagem que eu tenho aqui, eu tenho um trauma de alguma coisa". Eu entendia aquilo, e muita coisa me libertou quando eu comecei a ver que não era eu, era um comentário de alguém próximo de mim, e isso me afetou, entendeu? Então a primeira coisa eu nomeei. A segunda coisa, por mais que eu estava sentindo aquilo, eu agia, porque toda vez que você evita lidar com alguma situação, você está fortalecendo aquele sentimento, aquele comportamento. E não faz o menor sentido, não faz o menor sentido. Então você tem que ir de frente, por mais que você tenha medo de lidar com aquilo, vá, mas faz aquele passo anterior, que é de nomear, para você entender o que é aquilo. Puxa esse novelo aí. E aí essas camadas que você vai tirando, puxando esse fio, você vai entender lá no ínterim o que pode ter acontecido. Se tiver algum problema, terapia ajuda nisso, mas na maior parte das vezes isso funciona. Isso já começa a te dar uma luz sobre o que está acontecendo. E agir apesar do bloqueio ajuda demais, então não espere ele sumir, vai lá e faz, entendeu? Vai lá e faz. Isso aí te dá força pra caramba quando você lida com isso. Eu fiz isso, entendeu? E se eu pudesse te dar um toque agora, uma tarefa pra você fazer, pega a partir de agora, não sei que hora você tá vendo isso, é de manhã, de tarde, de noite, não importa. A partir de agora, pega aí, os próximos uma semana, 7 dias, e faz isso. Todas as vezes que você sair do seu eixo emocional, que alguma coisa te tirou do seu eixo emocional, te abalou, sei lá, alguém falou alguma coisa comigo e eu comecei a me sentir meio ruim, meio travado, ou eu vou fazer alguma coisa que é importante, eu preciso falar sobre esse aspecto do relacionamento com fulano e eu não estou muito legal. Para um pouco, sei lá, tá no trabalho, o colega falou, você precisa lidar de alguma forma numa reunião com um colega que você não bate muito bem, vai pro banheiro lá do trabalho, fecha a cabinezinha lá e começa a pensar: "O que que eu estou sentindo?". Respira. O que que eu estou sentindo? Quando você entende isso, você faz uma segunda pergunta: "Por que que eu estou sentindo isso?". Mas não vai nas coisas óbvias. Começa: "Por quê?". "Ah, porque eu não gosto quando ele fala assim comigo", ou "porque ele é uma pessoa muito crítica". Mas por quê? Pode ser que ele é uma pessoa que lide assim, assim, assado com as informações, pode ser que ele tenha medo que tenha uma sobrecarga de trabalho para ele. Você precisa começar a entender, e você olha para o teu lado também. Isso me ajudou pra caramba. Se tem uma coisa que me ajudou, foi exatamente isso. Eu dei nome para o que estava me sacaneando, eu praticamente criei uma rota do que eu ia fazer todas as vezes que eu sentisse, e eu agi, independente disso. Com base nisso, eu consegui muito mais coisas que eu não consegui em anos para trás, e foi loucura isso. Então é o seguinte, se
tem algo que eu preciso te dizer aqui, é que o seguinte, por mais que essas correntes invisíveis chamadas de bloqueio emocional, eh, crenças limitantes, travas emocionais, o que você quiser chamar, por mais que seja invisível, eles estão te travando. E você, e só você, tem a chave para poder lidar com isso. Você vai para um psicólogo, para um terapeuta, para o que for, eles vão te dar ferramentas, mas a chave é sua. A tua responsabilidade de lidar com isso, a responsabilidade para lidar é sua, entendeu? Então, comece a olhar para você, não é nem com paixão, mas é com curiosidade. Com menos julgamento e mais curiosidade, entendeu? Porque vai ser muito mais fácil, mais prático para você assimilar as coisas que estão te sacaneando. Enfim, eu falei bastante, eu espero que não tenha tantas edições esse vídeo, assim como os outros vídeos, eu quero só trocar uma ideia com você, e se você está aqui até agora, só faz uma gentileza pra gente, tá? Clica aqui para você se inscrever no canal, ativa o sininho de notificação para você receber os outros vídeos e curta esse vídeo. Mas o mais interessante que a gente pode ter aqui também, comenta aqui qual bloqueio emocional que está te travando hoje. Vamos bater um papo aqui nos comentários, mas a coisa mais interessante é, olhe para você com curiosidade. E não deixe que essas coisas, essas limitações te sacaneiem, continuem a te sacanear. Você tem um potencial imenso aí dentro, eu tenho certeza, se você é um ser humano, você tem um potencial gigantesco aí dentro. Então toma a rédea de sua vida, e para não dizer tome vergonha também, brincadeira. Mas é isso, tá certo? Beijo no coração, se cuida, até o próximo vídeo, hein? Esperando. Valeu.